Vamos ler? Acompanhe, por favor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela será desnudada. Amém? Só até aí, vamos orar. Senhor, nós queremos, ó Deus, nessa noite, nos colocar à disposição do Teu falar, do agir do Senhor, da manifestação, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos, ó Deus, que venha sobre nós, falando conosco, ó Pai, abrindo o nosso entendimento e nos permitindo viver, ó Deus, nesta noite, ó Pai, uma nova experiência à luz da Tua palavra, para aprendermos, sermos, ó Pai querido, ó, termos a nossa mente aberta, ó Deus querido, temos o nosso coração, ó Deus, totalmente, ó Deus, receptível à Tua palavra. Nós queremos sair daqui nessa noite, ó Deus, transformados, impactados pela Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, desde algumas quintas-feiras nós estamos falando sobre essa proposta de reconexão, entendendo que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele nos dá um ensinamento quanto à proposta de nós termos nos encontrado. Assim como a canção que cantamos: o meu orgulho me tirou do jardim, mas o que me colocou de volta no jardim, né? Nessa proposta figurativa, a humildade de Jesus, de Cristo, este ressurreto que morreu por nós. E a proposta é sempre nós sermos impactados por uma lembrança, por nós revivermos esta proposta. Vocês já ouviram aquela canção que diz assim: olha, eu quero voltar ao primeiro amor? Porque é a lembrança das primeiras coisas. E o primeiro amor, na maioria dos relacionamentos, é conhecido como paixão, aonde você faz de um tudo para que você não deixe o alvo da sua paixão se esquecer de você. Eu lembro que quando eu namorava, eu visitava minha namorada quase todos os dias, fazendo chuva, sol. E o mais gostoso de chegar na casa da Bruna era quando estava chovendo, e eu de moto, chegava lá tudo molhado, ela já vinha com a toalhinha: oh meu amor, você se molhou, e cuidava de mim. Eu falava: oh, que legal esse negócio. Paixão, irmãos. Podia estar fazendo outra tempestade de vento, caindo tudo, e eu estava só desviando das coisas. Eu falei: vou no meu alvo. Meu alvo era a minha paixão. Hoje, meu irmão, se ela falar assim: vai comprar um pão para mim, estiver chovendo, estiver formando chuva lá no irmão Adão, eu falo: pera, vai passar chuva, aí eu vou. O amor vai tendenciosamente se tornando algo mais sólido, enraizado. É claro que por amor minha esposa não me mandaria buscar nada na chuva, mas se ela mandasse, será que por amor ou pelo primeiro amor eu iria? Sabe, queridos, às vezes o que falta é uma reconexão. Às vezes o que falta é você voltar a algumas práticas. Será que você faz o café da manhã da mesma forma que você fazia para o seu marido? Ou vice-versa, para a esposa? Compra um bombom, flor. Tem mulher que não gosta, tem mulher que gosta. Será, irmãos, que às vezes não está faltando uma reconexão? Porque a proposta do apóstolo Pedro é nos ligar, nos reconectar aquilo que ele escreveu na primeira carta. Lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos tirou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Por que que o apóstolo Pedro falou aquilo lá, irmãos? É aí que está o contexto da conexão. Porque o início daquele capítulo vai dizer que Jesus veio e ele usa a figurativa de uma pedra. E fala assim, olha, a pedra esteve entre vocês. O apóstolo Pedro estava falando para os judeus. A pedra esteve entre vocês, e vocês, construtores, a rejeitaram. Por isso, para vocês, agora ela é uma pedra de tropeço. Tanto que até hoje eles não acreditam que o Messias veio. Não acreditam que o Messias já veio, ressurgiu e já está nos céus. Não, eles estão aguardando a vinda do Messias. Para eles isso virou uma pedra de tropeço, porque até hoje eles defendem que não veio. O cristianismo está aí, a flor da pele, a presença de Deus se manifestando através do Espírito Santo. Mas eles ainda insistem, como se isso fosse de fato, né? Uma pedra de tropeço no caminho deles, que o Messias ainda há de vir. Mas o apóstolo Pedro diz assim, olha, vocês que creram, a vocês que creram, ele se tornou o quê? Pedra angular, pedra fundamental. E aí ele fala assim, ó, vocês que antes nem eram povo, agora vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ou seja, irmãos, não é mais exclusivo só dos judeus. O Salvador veio dos judeus? Sim, veio dos judeus. Mas a graça foi espalhada a todos aqueles que crerem, todos aqueles que se conectaram a Jesus Cristo através de reconhecer e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A propósito do apóstolo Pedro na sua segunda carta é nos reconectar a isso. Porque tendenciosamente o caminho vai se alargando e nós vamos experimentando daquilo que o mundo ou os seus trabalhadores fazem para que nós nos tornemos cada vez mais apóstatas. Nós vamos abandonando a fé, irmãos, e isso não é algo que acontece do dia para a noite. Você não vem na igreja todos os dias e amanhã de repente você deixa de servir a Deus, deixa de crer em Jesus. Isso vai acontecendo aos poucos. Hoje o evangelho vai sendo subvertido. As pessoas vão pregando algumas coisinhas aqui, vão criando umas outras coisinhas ali, e vão brincando com o evangelho, ao ponto de você apostatar da fé, ou seja, abandonar, deixar de crer, parar de observar Cristo como sendo pedra fundamental. Já não é mais só isso, vai invalidando aos poucos. O que era pecado já não é mais pecado, sabe, você vai se acostumando. O apóstolo Pedro está nos convidando, irmãos, a uma reconexão de uma maneira tão importante, que nós possamos observar qual é a vontade de Deus para nós, aguardando a vinda do Senhor, nos conectando com Ele todos os dias, nos aproximando dEle todos os dias, para que a nossa vida seja um constante reconectar, ao ponto de nós estarmos alinhados ao pensamento de Deus, estarmos prontos para as batalhas, para as provações, e podemos declarar em alto e bom som, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja aflição, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se eu e você, irmãos, estamos conectados a Cristo, como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9, nós precisamos então aqui tomar cuidado, porque a carta dele é uma advertência para nós, nos dias de hoje. A carta dele é uma advertência para nós tomarmos cuidado com tudo aquilo que tem assombrado as nossas vidas. Homens que estão colocando diante de nós coisas que vão nos tirar da presença de Deus e colocarmos-nos na presença deles. Sabe, é um reinado, é uma proposta. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais. Mas eu quero, antes de começar sobre isso, irmãos, eu quero deixar uma coisa clara. Eu não acredito, e é um pensamento pessoal, outros pastores pensam de outra forma. Eu não acredito que falsos profetas, esses homens, usados às vezes para poder tentar escarnecer com o propósito de Deus, sejam pessoas que estão fazendo isso de má fé. Não, eu vou fazer isso porque eu quero acabar com o evangelho de Jesus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eles pensam mesmo que isso vai ser bom. Ah, mas nem tudo é pecado não, nem esse negócio aí. Sabe, é uma tentativa de facilitar as coisas. Quando nós entendemos que você vem pela graça de Deus, mas há uma necessidade de uma transformação no caráter. Você abandonar as práticas velhas e se aproximar da prática de Cristo, uma natureza incorruptível. Então às vezes as pessoas se deixam levar pelos modismos, pelo liberalismo, e às vezes não é porque eles, não, estamos maquinando aqui um plano maquiavélico para destruir o evangelho, não. Cabe a nós, irmãos, ficarmos atentos a isso e orarmos por essas pessoas, é simples assim. Porque às vezes parece que eu estou falando e eu estou num ataque aqui, né? Tem que matar, não é isso. Temos que orar por essas pessoas. Porque a partir de um tempo desse, de estudo da palavra, de nós aprendermos sobre Jesus, nós vamos começar a identificar essas pessoas.
Se você não identificava, de repente vai passar lá na sua rede social alguém falando um negócio bonito, fala assim, esse negócio aí não é muito cristão não, isso é mais antropocêntrico, ou seja, mais sobre mim, é sobre afagar os meus egos, né? Aquilo que está me deixando mais alimentado, e não acerca do que a palavra traz como confronto. Você vai começar a identificar. Não olhe para essas pessoas, irmãos, com um olhar de repulsa, mas ore por elas. Teve gente que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Ore por essas pessoas. Teve gente que falou que nós somos mais importantes que Jesus. Ore por essas pessoas. Tem gente que fala que se nós limitarmos a palavra de Deus às Escrituras, nós limitamos Jesus. Ore por essas pessoas. São falas heréticas, falas que ferem princípios da palavra de Deus, mas eu acredito, e eu posso estar errado, mas eu acredito que não é de maneira a nos deixar constrangidos ou querer nos tirar do propósito de Deus. Pelo contrário, eles só precisam ter um encontro real com as Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para que nós nos apeguemos à palavra de Deus e não nos permitamos cair nas ciladas do inimigo. Amém? Assim como Jesus veio para os judeus e alguns deles não creram, ele veio para os gentios, que também alguns não creram. Então, irmãos, não é porque os judeus não creram que não há salvação para os judeus. Há salvação para os judeus. Há salvação para todo aquele que nele crer. Algumas pessoas se valem da palavra, se valem das Escrituras para destruí-la ou deformá-la, para que nós possa nos pegar. Isso é uma estratégia do inimigo, porque o inimigo usa as nossas astúcias. Mas vamos aqui para nós podermos entender. Só fazendo um remember com vocês aqui, no capítulo 1 nós fomentamos aqui sobre a proposta de reconhecer a justiça e a expressão da fé em Cristo Jesus. Reconhecer que somos supridos em tudo mediante o poder dele. E existe uma promessa para quem está conectado. Se você ler o capítulo 1, versos 1, 2, 3 e 4, você vai perceber isso aqui que eu acabei de falar. Porque é uma proposta de reconexão. A partir do verso 12, ele usa uma palavra que diz assim, olha, eu quero despertar a memória de vocês. Ele quer nos conectar para que nós não nos submetamos aos ensinos enganosos, no verso 16, nós nos submetamos à autoridade de Cristo, dada por Deus, e nos apropriemos da autoridade de Cristo para estarmos conectados. Ou seja, nós podemos usar o nome de Jesus, está no verso 17 do capítulo 1. E também para que nós possamos entender a infalibilidade, a inerrância das Escrituras, a fim de nunca esquecermos, escurecermos os nossos corações, está no verso 19 a 21. São coisas que nós falamos a respeito disso. Também no capítulo 2, nós lemos todo o capítulo na semana passada, e fomos fomentando cada parte, aqui acerca da introdução das heresias, dos sincretismos, as coisas que vão acontecendo, a fim de nos tirar do propósito de Deus, a fim de nos desconectar. Só que o propósito do apóstolo Pedro é que nós nos liguemos de novo. Mesmo tendenciosos ao erro, mesmo nós caindo nas astutas ciladas do inimigo, porque caímos, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, nós temos a proposta de nos levantar, nos reconectando. Só para vocês entenderem, por exemplo assim, no verso 14 do capítulo 2 diz assim, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis. Ou seja, ele vai alcançar aquele que está despreparado, que não está estudando a palavra, que não está apegado às Escrituras, aquele que se deixa levar por aquilo que o mundo tem a oferecer e não o que a palavra de Deus tem. Irmãos, todo o desapego das coisas que promovem Deus, que promovem Jesus, nos leva ao erro. Todo desapego. Eu vou puxar a sardinha para a questão do congregacional. Toda vez que você tem a oportunidade de congregar, de estar em comunhão com os irmãos, quer seja em qualquer momento, em qualquer âmbito da sua vida, e você perde essa oportunidade, você está se tornando alguém instável. Alguém de fácil ilusão. Porque pode ser que no dia que você não esteve diante da palavra de Deus, da exortação das Escrituras, do encorajamento que a palavra de Deus pode te dar, você perca a oportunidade de aprender algo que vai te defender dessas pessoas, te defender dessas astutas ciladas do inimigo. Ele está à procura dos instáveis, amém? Mas ele não vai encontrar aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós estamos nos preparando para o embate, para a batalha. Tem muitos soldados que estão aí, mas não estão preparados para sair para a guerra. Tem muitos soldados dentro da igreja que estão aí, os campos estão brancos, prontos para a ceifa, mas não há quem vá conosco colher. Porque, irmãos, instabilidade. O mundo promove para nós coisas às vezes muito mais prazerosas.
Não adianta a gente negar isso, porque eu te entendo. Dá vontade de não fazer algumas coisas mesmo. Mas a proposta de Deus é você se reconectar, inclusive à dor, a angústia que Ele passou, que Ele sofreu, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, se você pode, reconecte-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. A proposta de salvação do Senhor, aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Então, chegando ao nosso alvo de hoje, que é o capítulo 3, eu vou expor aqui esse texto para vocês, se vocês puderem ir acompanhando. O verso 1 diz assim: amados, esta agora é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a mente sincera, para que vocês se recordem. Então vamos lá, eu vou transcrever isso aqui para ficar claro sobre o nosso tema, né? Eu quero despertar ou reconectar com estas lembranças a mente de vocês, para que vocês se recordem ou se reconectem. O apóstolo Pedro estava escrevendo perto da sua morte e dizendo para nós: eu quero que vocês se lembrem que um dia vocês foram conectados a Jesus. Eu quero que vocês estejam atentos, recordando. Mas irmãos, recordar não é somente nos domingos na igreja. Trazer à memória, despertar as suas lembranças, é uma prática diária. É uma vida de leitura da palavra de Deus. É uma vida de consciência de que você precisa se alimentar do pão da vida, e ele está exposto nas Escrituras. É uma intenção de uma vida de oração, onde você se posiciona e fala com Deus todos os dias, ao ponto de você compreender qual que é a vontade de Deus para você, qual que é o projeto de Deus para você. Vocês percebem que o apóstolo Pedro tem uma preocupação comigo e com você, porque necessariamente as propostas do mundo, elas vão tentar, irmãos, tirar a nossa consciência de homem e de mulher de Deus. Vai chegar a um ponto de que você não vai lembrar mais nem o dia que tem culto. Já aconteceu isso. Ô irmão, dá licença que eu tenho que ir embora. Ué pastor, o que foi? Fica mal um pouquinho. Tem culto hoje, filho. Pastor, eu nem lembrava que tinha culto hoje. Eu falei, pois é, eu percebi. Ao mesmo tempo que dá raiva, dói, né? Eu falei, mas rapaz, e olha que eu avisei domingo, colocamos o arte, ficou no culto, não sei o quê, e pá! O irmão chega na igreja 7h30, 8 horas, o que foi, irmão? Achei que o culto começava às 7h30, agora tem horário lá, viu irmãos? Tem horário lá na porta, lá, pregada. Mandei pregar hoje. Vocês acham que isso não vai cair? A gente vai cair numa leseira espiritual, irmãos. TDAH espiritual, já ouviu falar? Criei agora. Pessoa chega em você e fala assim, eu vou lá na sua igreja, que dia tem culto? Domingo. Que hora? Uai, eu sei que tem um de manhã e uma noite, mas que hora certinho, eu vou perguntar para o meu pastor, eu te falo. Não tem nem coragem de mandar mensagem para mim. Irmãos, a proposta, os imediatismos, a correria do dia a dia vai tirando mesmo, a gente vai desfocando, a gente vai perdendo a essência, a gente vai parando de perceber que estamos deixando a desejar no projeto de Deus, porque a batalha está travada, sendo travada, alguns guerreiros se dispondo, se esfolando, e outros esperando acontecer um milagre. Deus está nos capacitando, irmãos, a entender e a puxar na nossa memória. E quando Ele fala assim, olha, despertar com estas lembranças a sua mente sincera, é porque você sabe do que eu estou falando para você. A sinceridade no seu coração para com você mesmo. Porque às vezes eu posso ligar para você, ô irmão, tudo bem? Senti sua falta no culto. Ah, pastor, eu estava com dor de cabeça, dor de barriga, eu estava com isso, estava com aquilo. E na verdade, você ficou assistindo Netflix. Para mim, irmão, vou estar lá, o Senhor, cura a dor de barriga do irmão, Pai, em nome de Jesus, abençoa ele, tem misericórdia. Mas a sua mente sincera, sabe que você precisa despertar, se reconectar, voltar atrás, lá no primeiro amor, a paixão que atravessa chuvas e tempestades, e faz você estar no lugar onde você mais deseja estar, ao lado daquele alvo da sua paixão, que em nome de Jesus seja Ele o alvo da sua paixão, que você seja apaixonado por Jesus todos os dias, irmãos. Levanta cedo, faz um café legal, fala, Jesus, senta aqui comigo, vamos tomar um café e o Senhor agora. E começa a falar com Deus. Deus vai te conduzir a uma oração que você nunca mais
vai esquecer na sua vida, porque ela vai ser algo cotidiano, vai ser algo do dia a dia, relacionamento, o tempo todo, você buscando ardentemente no seu coração, algo que te traga lembrança, que te traga memória. Você vai querer orar amanhã, porque hoje foi um dia inesquecível, amanhã vai ser de novo em nome de Jesus. Você vai querer ler a Bíblia hoje, porque hoje ela falou com você, e amanhã ela vai falar de novo em nome de Jesus. A sua mente, a sua memória vai ser despertada todos os dias, por causa de uma reconexão proposital. Então se posicione em nome de Jesus. Tenha desejo, tenha anseio no seu coração. Agora, qual é, irmão? Qual é o alvo aqui do apóstolo Pedro? O verso 2 vai nos ensinar. Recordem-se então das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Irmãos, tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento foi revelado no Novo, a partir de Jesus, e ele deixou escrito através dos apóstolos, os únicos apóstolos que existiram na face da terra. Qualquer outro apóstolo nos dias de hoje pode reescrever a Bíblia se ele quiser, irmãos, e aí nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos entrar em um campo minado e desfocar daquilo que é a vontade de Deus, que é servir ao Senhor e não servir a homens. Aqui, irmãos, fica muito claro que nós precisamos voltar à essência da nossa vida para a palavra. E é por isso que nós falamos, irmãos, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia junto conosco. Porque quem abriu aí 1 Pedro 2,9 quando eu citei? Pode ser sincero, quem abriu junto comigo? Estava escrito isso mesmo? Estava, né? Ufa. Tem vezes que a gente erra, sabia? E se eu tivesse errado? Entenderam? Questione, irmãos, leia a palavra. Pastor, o que o senhor falou? Vigia, pastor, o que é isso? Fala comigo, me explica, fala de novo. A gente não faz esse embate aqui no meio do culto, senão o culto não acaba, né? Mas tem escola bíblica para isso, domingo às 9 da manhã. Começa domingo agora. Aproveitei a propaganda. Nós temos que ter a nossa essência voltada para a palavra. Recordar, irmãos, é aprofundar-se nas escrituras de tal forma que nós não venhamos a ser levados por esses ventos de doutrina, por esses enganos. Jesus foi a revelação dos santos profetas do Antigo Testamento, e ele deixou revelado aquilo que ele queria através dos apóstolos. É o que o apóstolo Pedro nos direciona a fazer. Reconecte-se a Jesus através das escrituras, da palavra de Deus. Pegue a Bíblia incansavelmente, folheie, né? Faz assim com o dedo, se você não tem Bíblia de folha, vai no virtual mesmo. Mas tenha no seu coração, querido, esse anseio de reconectar-se a Jesus a partir das escrituras. O verso 3 diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Olha aqui, irmãos, porque aqui está o contexto. Eu gosto muito, eu acho que eu já citei isso na igreja um outro dia, de uma proposta que um pastor ministrou para nós no CRM, no nosso Congresso de Renovação Ministerial, onde ele fazia uma explicação sobre o rei Davi. Porque quando o rei Davi ele era pastor de ovelhas, se viesse urso e leão, ele matava o urso e o leão, mas ninguém tocava nas ovelhas dele. Mas quando o rei Davi se torna rei, ele vai lá e comete um pecado com Betseba. Manda matar Urias e comete um pecado com Betseba. Para o rei Davi poder se retratar quanto ao seu pecado, o profeta Natan vem nele e fala assim, ó: rei Davi, tinha um homem que só tinha uma. O Natan teve que fazer o que, irmãos? Lembrar o rei Davi que ele era o que antes de ser rei? Pastor. Aí, irmãos, a chibata comeu no lombo da gente, sabe? Pastor, antes de você governar a sua igreja, você é pastor. Você tem que ter cheiro de ovelha. Você tem que ficar perto das ovelhas. Aí, só via pastor chorando. Eu não chorei, irmão, eu sou durão. Aqui está o contexto, irmãos, dos escarnecedores, que ficam zombando da nossa fé, seguindo as suas próprias paixões. Porque na maioria das vezes a paixão do homem não faz conexão, irmãos, com aquilo que é vontade de Deus. A paixão do homem é estar com o status. Quantas pessoas que saíram da igreja porque o pastor fulano de tal não havia o consagrado a pastor, aí ele vai, abre um salão, aí ele vira o pastor, o bispo, o apóstolo, aí segue uma vida de rebeldia, porque precisa do título, precisa do status, precisa estar conectado a
a um perfil de observância. Todo mundo me vê como um chefe maior, como um líder máximo. Fruto das suas paixões. O ser humano tem uma tendência, irmãos, querer estar em evidência. Eu falo para os meninos, porque eu também sou músico. Toda hora que a gente está tocando, você quer fazer uns negócios. Não, é para a glória de Deus. Não, é porque eu quero fazer para vocês verem fazer mesmo. A gente cai na real e fala, meu Deus, tem que adorar a Deus. Mas a intenção é que fala assim, não, foi legal, hein, que bonito. Pode elogiar de vez em quando, irmãos, não tem problema. Mas a essência não é isso. Pastor, sua pregação foi boa, amém, glória a Deus. Mas a essência não é esse elogio. A essência é a glorificação do nome do Senhor. Porque senão, irmãos, eu vou estar alimentando somente as paixões humanas, as paixões carnais, e não necessariamente o amor totalmente dedicado ao Senhor. Porque na minha essência, no pastoreio, quem tem que ser alvo do meu amor é as minhas ovelhas. A partir, é claro, de Jesus. Ele direciona e eu amo incondicionalmente todo mundo. É difícil, isso não é moleza. Mas amo incondicionalmente todo mundo. Você vai atrás deste alvo, porque senão você se torna um escarnecedor. É uma prática, irmãos, que está sujeita a qualquer ser humano. Não é só quem já está praticando isso, é qualquer um de nós. As pessoas fazem o culto, né? Os meninos estavam tirando sarro de mim. Eu fui convidado para ministrar no lugar, os caras meteram uma fotona minha lá, de quando eu casei, magrinho. Eu estava chupado assim, para dentro. Um mandou falar, pastor, não pode mentir nas fotos. Eu falei, eu nem sabia que ia pôr foto minha. Os caras põem umas fotos assim, tem uns que põem foto pegando fogo. Eu falei, meu Deus. A essência não é nem o culto, irmãos, é a pessoa que vai estar no culto. Eu vou no culto hoje por causa disso, por causa daquilo. Não, eu vou no culto para adorar a Deus. Mas aonde que está a essência, irmãos? As pessoas nos fidelizam, por exemplo, a campanhas. Nada contra a campanha, mas nos fidelizam a campanhas. 7 mergulhos de Naamã. Você não pode perder, é os 7 mergulhos. Aí você vem no primeiro. Se você for no primeiro, irmão, você sai de lá se sentindo o pior dos homens. Se você faltar no segundo, você vai perder a sua bênção. Quem falou isso? Não está escrito isso na Bíblia. As escrituras não falam isso, irmãos. Isso é uma prática de fidelização do ser humano. Mas não. Isso vai gerando em nós, irmãos, uma contrição, ao ponto de nós irmos caindo nessas coisas. Você está entendendo onde está o conceito das paixões? A pessoa se posiciona mediante as suas paixões e nós caímos, porque também nos deixamos levar pelas nossas paixões. É um desejo absurdo que eu tenho daquela benção. Oh Deus, estou orando tanto, que eu quero me casar, arruma um varão para mim. Aí o pastor escuta uma dessa, isso que te digo, irmã. Seu varão está aí no meio da igreja, você olha para fora, lá por trás tem um João, banguelo, esculhambado lá, todo largado. Aí você olha para trás e fala, não, Deus não falou hoje não, é no terceiro mergulho do Naamã que Deus vai falar. É nós buscando as nossas paixões, irmãos. Alguém liderado em suas paixões, levando a igreja a viver as paixões do mundo. Olha o perigo. E olha o que eles dirão, no verso 4. O que houve com a promessa da vinda? Jesus não volta nunca, né? O que houve com a promessa da vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta foi formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Agora preste atenção numa coisa. Jesus Cristo está demorando a vir, irmãos? Sim ou não? Jesus Cristo está demorando a vir ou não? Podia vir logo, qual que é o problema? Você pode considerar isso sim ou não, isso é uma perspectiva sua. A questão é que as pessoas não vão falar para você assim, Jesus não vai voltar nada não. Os falsários, os escarnecedores, não vão falar para você assim, já estão falando desde não sei que tempo lá, não vai voltar. Isso é conversa. Eles não vão falar isso para você, mas eles vão fazer o quê? Olha, você vai vir buscar a chave da prosperidade. E aí eles te envolvem numa trama e te colocam à disposição de buscar o Deus desta era. O nome dele na Bíblia, irmãos, é chamado de Mamon. O Deus com D minúsculo, é claro, né? Uma potestade. Olha, vem, você vai trazer o seu desafio. Você fez um propósito, o seu voto, tal, você traz. E aí você começa. A sua busca já não é mais pela vinda de Cristo.
É por aquilo que Cristo pode dar para você, como se ele fosse teu servo. Nós já não buscamos mais Cristo porque Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar uma igreja santa, restaurada. Nós buscamos a Cristo porque Ele pode nos dar coisas. E como é que nós fazemos isso, irmãos? Mediante aos ensinamentos falhos, escarnecedores. Você vem, olha, se você der o tanto aqui, Deus vai te multiplicar na sua sementeira. E a pessoa vai te envolvendo naquilo. Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, ficou lá no passado, porque nós estamos preocupados com o presente. O que Deus vai me dar amanhã? Olha, eu vou fazer um voto aqui porque eu quero trocar de carro. Vai trabalhar, irmão. Olha, eu vou fazer um voto aqui porque eu quero ganhar mais. Vai estudar para ser promovido. Eu vou fazer, irmãos, nós estamos na igreja adorando a Deus até que Ele venha nos buscar para que nós nos juntemos aos anjos e comecemos a cantar Santo, 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 Santo é o Senhor. Esse sempre, olha como que é simples o objetivo da igreja. Mas a igreja se envolve, irmãos, em tramas, em campanhas, em coisas que vai nos gerando cada vez mais comoção, e vai gerando em nós paixão, e a vinda de Cristo ficou por água abaixo. Nós pregarmos a volta do Cordeiro de Deus, que veio trazer vida e vida em abundância, ficou lá no passado, porque as nossas paixões são tendenciosas às coisas do presente, aquilo que está por vir ali na manhã, depois. Nós estamos buscando, irmãos, uma vida intensa no Senhor, para a eternidade. Quando você ver alguém querendo te envolver numa trama acerca da vida financeira, acerca das paixões deste mundo, sabe, os seus relacionamentos emocional, repreenda isso em nome de Jesus e vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. As pessoas estão desvirtuando o propósito da igreja. A igreja nasceu, ela foi criada, o projeto da igreja é adoração ao nome do Senhor, e esta adoração é proclamável. Nós dizemos ao mundo, nós somos uma igreja que vive diante da vontade de Deus, para adoração ao nome do Senhor. Ou nós vivemos isso, ou nós vamos cair, irmãos, nestas ciladas. Nós não vamos chegar na igreja e alguém vai falar para você assim, ó, esquece, Jesus não vai vir agora não. Vamos fazer uma campanha aqui, porque você vai ficar próspero, trocar de carro, comprar uma casa nova, você vai casar, você vai trocar de marido, você vai... Nas entrelinhas está escrito isso aí, tá? Nas entrelinhas é isso que está escrito, irmãos. A preocupação com o mundo, com o que você vai viver aqui, a proposta que tem para te oferecer neste lugar. Irmãos, a nossa ambição é o céu, e o que Deus tem reservado para nós nas alturas. Já parou para pensar como é que vai ser a sua casa lá no céu? Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que as ruas são de ouro e os muros de cristal, não é? Eu já pedi para Deus, Senhor, põe uma plantaçãozinha de tereré para nós no quintalzinho da nossa casa. Eu gosto, Jesus. Pode, se não puder, tudo bem. Senhor, eu queria um sobradinho assim, para me ficar na sacada olhando os irmãos lá. Oi, irmão, pode, Senhor. Pastor, que viagem. Oh, irmãos, a minha missão é o céu. Se às vezes você está preocupado com o que está acontecendo aqui na terra, a minha missão é o céu. Eu não estou, irmãos, aqui negligenciando uma boa vida, viver bem, morar bem, ter um bom salário. Nós não fazemos apologia a isso. Mas nós fazemos isso mediante ao trabalho duro, a exaustão da vida. É isso que nós fazemos, mas tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Enquanto trabalhamos, pregamos o Evangelho. Enquanto trabalhamos, glorificamos o nome de Deus. Nós não negligenciamos a glorificação ao nome do Senhor em prol de trabalho, em prol de enriquecimento. Pelo contrário, tudo isso é para glorificar o nome de Jesus. Vou dar um conselho para você que está solteiro. Se você quer casar, comece a orar, Senhor, me manda uma pessoa que é servo do Senhor, autêntico, forjado no Evangelho, porque aí você vai virar um pregador do Evangelho junto com essa pessoa, e aí Deus vai abrir as portas, querido. Dá certo, irmão, vai nessa que dá certo, vai nessa. Verso 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem não estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Olha ele pedindo para que nós nos reconectemos. Não se esqueça, puxe pela memória, traga a sua vida a uma reconexão com Cristo. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vocês estão entendendo por que Jesus não voltou ainda? Irmãos, eu vou ousar aqui falar para você que às vezes Jesus não voltou por causa de você. Não é nem porque você não se arrependeu, porque você não pregou arrependimento. Quantas pessoas estão passando do seu lado e você não está pregando que Jesus Cristo veio trazer vida e vida em abundância? Sabe por quê? Porque você está fechando negócio. Não, vem cá, ó, tem que assinar aqui. Não, isso não vai dar certo não.
E a pessoa está aqui, ó, às vezes com o casamento destruído, o filho nas drogas, perto de você, precisando falar assim, Jesus, precisando ouvir, Jesus te ama, e você está preocupado com o contrato, com o que tem que fazer, a vida, a correria e tal, e Jesus Cristo em segundo plano. A vinda de Cristo, irmãos, está mais próximo do que nós imaginamos, sabe por quê? Porque hoje não é ontem, amanhã não será hoje, Ele pode voltar a qualquer momento. E nós temos que estar preparados, conectados com Ele. Nós não podemos contar o tempo, irmãos, achando que Jesus Cristo era para ter voltado no ano 2000, que nem aquele povo tonto falou. 99 para 2000 vai acabar o mundo, tem um monte de gente que subiu para as montanhas. Jesus não falou, Deus, nem Ele sabia, o Pai não falou o dia que viria. E assim, irmãos, vai aparecendo os falsos profetas, vai aparecendo os zombadores, os escarnecedores, porque recebem às vezes aí um sonho, come um monte de churrasco, a noiva dormir de barriga cheia e sonha com um monte de coisa. Queridos, Jesus Cristo está às portas. O seu falar dele é hoje, não é amanhã. A sua proposta de vida com Deus é para agora. Quantas pessoas nas suas redes sociais você pode alcançar só essa noite quando você chegar na sua casa? Às vezes milhares de pessoas você pode alcançar com a palavrinha assim, ó, Jesus te ama. Milhares de pessoas. Você pode transmitir o Evangelho através das suas redes sociais. Mas às vezes a gente se enquadra na modinha, né, irmãos? Pega uma foto, coloca uma música que a gente nem sabe de onde que veio, e fica lá aquelas músicas. Às vezes música secular. Abandona isso em nome de Jesus, querido. Pregue o Evangelho. Pastor, mas isso é ser muito bitolado. Então seja um pregador da palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas. O dia do Senhor, verso 10. Porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. E os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Sabe o que significa isso, irmãos? Todas as suas ações serão expostas para que todo mundo veja. Tudo vai ficar exposto. Sua negligência, seus pecados ocultos, aquilo que você não está tentando abandonar para provocar arrependimento no seu coração, tudo isso será exposto para que todos vejam. A luz de Cristo, irmãos, ela sempre fez isso. É que às vezes a gente não quer andar na luz. A luz, ela expõe toda a nossa vida. A escuridão nos mantém ofuscados, guardados, escondidos, aptos para continuar a pecar. Mas o que Deus quer de nós, irmãos, é arrependimento. É uma reconexão com a salvação que Ele trouxe para nós através da cruz do Calvário. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nessa noite, para que você possa, a partir disso, irmãos, viver uma reconexão. Voltar atrás e dizer, Senhor, eu creio que o Senhor é o Senhor da minha vida. Mas Senhor, eu falei isso para o Senhor ontem, eu quero falar hoje de novo, reafirmando que o Senhor é o Deus da minha vida. E assim vai ser até que o Senhor venha buscar a minha vida e toda a sua igreja.